Tutameia está ao vivo, sempre trazendo para você um personagem brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive aqui no nosso Brasil, para que a gente possa atuar melhor, viver melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Celso Amorim, que vai estar conosco nessa conversa. Vamos discutir a questão da soberania nacional, a história do Brasil. Mas antes de a gente fazer a primeira pergunta e trazer outras colocações, eu queria te convidar para participar dessa nossa entrevista, mandando seus comentários, mas principalmente levando mais longe as reflexões, as informações que nos traz Celso Amorim aqui, o embaixador Celso Amorim. Então, divulgue entre seus amigos, compartilhe nas redes sociais e lembre-se, todo esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, Tutameia TV. O nosso trabalho está ancorado no site tutameia.jor.br. Mas, Eleonora, antes da Eleonora falar, ainda eu queria compartilhar com você uma alegria aqui do Tutameia, que você participou. Nessa semana, a gente ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações dos nossos vídeos. A gente tem mais de 250 vídeos aí no canal e passamos essa marca aí, que pode não ser muita coisa, aí mas é significativa aí para o nosso trabalho, e agradecemos a sua participação nisso. Eleonora. Ministro Celso Amorim, muito obrigada por estar aqui nos nossos estúdios caseiros do Tutameia. É uma honra para nós recebê-lo. Terceira vez. Pois é, mas quanto mais melhor, porque a situação brasileira exige... As coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando e a gente está aqui na Semana da Pátria. E hoje de manhã, todos nós três aqui, estávamos comentando antes, essa charge da Laerte, que eu vou botar aqui para o pessoal ver, Semana da Pátria, é uma charge fortíssima, né? Ministro, o que dá para dizer da situação atual a partir dessa leitura da Laerte? Não, enfim, a charge é uma forma assim, muito direta, né, de gravar um momento e de resumir uma situação, mas, na verdade, ela reproduz coisas que foram ditas ou praticadas, né, quer dizer... O Eduardo Bolsonaro com o boné do Trump, suponho que seja o Eduardo Bolsonaro, aquele cabelo meio raspadinho de costas, o próprio presidente Bolsonaro diante da bandeira americana, para a qual ele já prestou continência, e os outros dois lá de figurantes. Mas, enfim, é uma charge muito forte, você na Semana da Pátria ter uma colocação desse tipo. Agora, quem construiu isso, não só com palavras, mas com várias ações, foi o próprio governo, né? Então, nós vimos inúmeras vezes, né, em questões variadas aqui, como essa dependência em relação aos Estados Unidos é muito forte. Estados Unidos não, em particular ao Trump, né? Porque nós temos a opinião, por exemplo, do Bernie Sanders, que é o oposto, né, que ele vai continuar defendendo a mudança no Brasil e a mudança política, em momento que tiver que ser, da maneira que tiver que ser, e a libertação do Lula, por exemplo. Então, é curioso também que isso se dá, justamente, é um lembrete interessante, que isso se dá na esteira dessa discussão sobre a Amazônia, né, e a discussão sobre soberania que se fez em torno da Amazônia, né, inclusive uma falsa apropriação do termo da soberania para justificar descumprimento de normas internacionais, de compromissos que o Brasil assumiu, aliás, soberanamente, né? Porque acho que esse é um dos aspectos mais importantes da realidade atual e que tem que ser muito bem entendido. Todos nós somos defensores da soberania, né? Mas uns são realmente, outros de outra maneira. O que nós não podemos cair é na armadilha de aceitar que a soberania e o conceito de soberania seja usado para justificar ações indevidas que contrariam às vezes as nossas próprias leis, a nossa própria Constituição e também compromissos internacionais que o Brasil assumiu. Isso não é uma coisa assim abstrata ou casual, porque no Ministério das Relações Exteriores, a departamento, a secretaria que cuidava de assuntos multilaterais, ele foi redefinido
para o nome dele, o título dele, para subsecretaria ou secretaria de soberania e assuntos multilaterais. Então, a ideia a soberania não tem nada a ver com a defesa dos recursos naturais ou com a defesa da empresa como a Embraer. A soberania é usada como, digamos assim, usada em oposição aos compromissos dos organismos multilaterais. Enfim, da mesma maneira que o Trump fez. Então, eu acho que essa falsa visão de soberania, porque Lula também defendeu a soberania da Amazônia, também não quis que os outros dissessem a nós o que nós íamos fazer. Agora, você não pode deixar de reconhecer, eu não sei se eu estou entrando num outro tema que vocês iam discutir mais tarde, mas você não pode deixar de reconhecer que a questão da Amazônia, a questão do desmatamento e a questão da mudança de clima é um problema global. Agora, sim, a responsabilidade é nacional, aí é que é a diferença, problema global, responsabilidade nacional. Pode ter algum tipo de cooperação internacional, como nós tivemos, naquela época, através do Fundo Amazônia, mas em projetos que eram definidos livremente para o Brasil. O Brasil não ia perguntar, olha, será que... Ele não era uma imposição externa, era uma maneira de ajudar, porque é uma tarefa caríssima, complexíssima, aliás, caríssima e complexíssima em termos que não estão ocorrendo, que é a fiscalização do IBAMA, fiscalização da polícia, para evitar a impunidade com relação àqueles que desrespeitam as normas relativas à Amazônia, etc. Então, é positivo que haja uma cooperação internacional, claro que dentro de projetos definidos pelo Brasil. Só quero dizer isso. Eu também não sou a favor de um estatuto internacional para a Amazônia, como sugeriu o presidente Macron, mesmo que ele tenha dito que é respeitoso da soberania, mas eu não acho isso boa ideia. Agora, quem provocou isso foi justamente o governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, ao não só provocar o próprio Macron, digamos assim, pessoalmente, mas ao, digamos, tornar essa questão da Amazônia um escândalo mundial. Um escândalo mundial. O senhor observou bem, quer dizer, ele tenta distorcer a questão da soberania e usou a fala do Macron falando sobre a internacionalização da Amazônia como uma forma, parece, de reagrupar ou tentar dar a volta por cima daquele momento, desse momento tão ruim para o Brasil. Hoje tem o ex-comandante Vilas Boas, numa entrevista ao Estado de São Paulo, falando contra o sínodo da Amazônia, também dizendo que aqui não tem intervenção, aqui não... quer dizer, é uma distorção desse conceito, né? O que é? Parece que, sabe, a pessoa não pode deixar... Bem, era como se na época da ditadura militar dissesse assim, isso não foi dito de maneira explícita, que eu saiba, embora talvez tenha sido praticado, e de dizer, olha, podemos torturar sim porque nós somos soberanos. Não é assim, entendeu? Quando você tem um compromisso internacional, e hoje em dia são muito explícitos os compromissos que você entrou livremente, o problema é sim mundial. Direitos humanos é sim um problema mundial. Claro que você tem que respeitar, tem que ser na base da não interferência, nós não queremos que nos digam como fazer, nós vamos fazer, mas nós temos que fazer. Eu sempre faço uma comparação. No caso da Amazônia, é como se você tivesse um apartamento, um maior apartamento, num edifício, e que você tivesse um grande vazamento no seu apartamento, né? E o vazamento atingindo os demais moradores. A responsabilidade é sua, mas você tem que fazer. Você tem que fazer. Então, tem que proteger aquilo. Porque tem que proteger aquilo para evitar que ocorra isso em benefício próprio, da nossa própria população. Aliás, os mais interessados na preservação da Amazônia somos nós, na nossa biodiversidade, né, enfim, toda a riqueza que a Amazônia representa. E, agora, tem uma dimensão internacional? Tem, em todos os aspectos. A principal, a mais óbvia, é na questão da mudança do clima, que só aqueles que acham que a Terra não é redonda, ou enfim, que os termômetros é que... Aliás, o chanceler usou a palavra termostato, mas digamos assim, que os termômetros próximos do asfalto é que revelam, que são responsáveis pelo aquecimento global, né? O diretor-geral do INPE é demitido porque simplesmente trouxe os números reais.
Aliás, a Leonora comentou de como o governo, e Bolsonaro mais especificamente, procuram, o governo e Bolsonaro, procuram distorcer os fatos, né? E um desses atos foi em relação exatamente ao fundo Amazônia, tratando o fundo como se fosse uma ameaça à soberania nacional. Você podia comentar mais sobre qual é a importância do Fundo Amazônia e ele é uma ameaça à soberania nacional? Não, o Fundo Amazônia foi uma criação brasileira, conversado muito com vários setores da sociedade civil, conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente, junto com outros órgãos no Brasil, né, a Casa Civil, certamente, o Itamaraty, eu me lembro de ter, eu me lembro de uma outra reunião que eu participei, mas o Itamaraty, como instituição, participou sempre. E o BNDES, que também era, digamos, era o executor dos projetos. Agora, e a ideia básica era essa que eu defini aqui no início, quer dizer, o Brasil definiria os projetos e os países interessados em cooperar poderiam cooperar naqueles projetos que nós definíamos. Então não havia absolutamente, ninguém nos dizia, olha, vai ter que fazer isso, ou vai ter que fazer aquilo. Pelo contrário, não houve uma grande preocupação no governo Lula, mesmo que foi até objeto de uma exposição de motivos que eu fiz, a questão de vendas de terra na Amazônia, né, que é uma coisa mal disciplinada. Então isso foi uma coisa que foi acompanhada de muito perto. Eu acho que não... o que há hoje é uma coisa totalmente diferente. O Brasil conseguiu também, ao mesmo tempo, nesse tema do meio ambiente e da mudança do clima, mais especialmente, uma grande liderança mundial, que sempre teve importância, né? Acho que, para falar a verdade, desde a Conferência do Rio, né? Já tinha um papel importante, mas o desmatamento continuava crescendo. Ele só começa a diminuir durante o governo Lula, e diminui de maneira sistemática, né? Durante o governo do presidente Lula. Porque o Brasil entende que isso era uma coisa importante para nós, para o planeta, onde nós vivemos, finalmente, e a capacidade que o presidente Lula, o governo do presidente Lula, com a cooperação de todos, a ministra Dilma, na época, era ministra do Meio Ambiente, enfim, vários outros, eu estava no Itamaraty, mas o ministro do Meio Ambiente, em vários momentos, nessa época, era o Carlos Mink, mas antes já a Marina também tinha participado desse esforço, e outros, né, lá atrás, quer dizer, muitos... Eu acho o seguinte, o que acontece hoje no Brasil, e é peculiar, é o seguinte, desculpe aqui a interrupção do raciocínio, é que nós temos pela primeira vez, que você podia ter concepções diferentes, mas hoje nós temos um ministro do Meio Ambiente que é contra o meio ambiente, um ministro da Educação que é contra a educação, o ministro das Relações Exteriores que é contra a paz, e a ministra encarregada de Direitos Humanos que é contra os direitos humanos. Isso é uma coisa que... Daria para dizer que o presidente que é contra o Brasil? Eu não sei, mas é uma coisa assim absurda, né? É uma coisa que não... Então, mas voltando, quer dizer, ao contrário, quer dizer, outros podem não ter conseguido, mas tentaram. Né? O ministro Rui Cúpero, que foi ministro do Meio Ambiente, trabalhou muito isso ainda no governo. Aliás, ele começou como ministro da Amazônia, depois se desdobrou, ele juntou e ele ficou ministro do Meio Ambiente. No governo ainda Itamar Franco. Depois vieram outros que tiveram também seu papel, enfim, não me lembro de todos, assim, mas Goldenberg, se eu não me engano, foi ministro, cada um com sua visão política, mas todos interessados em proteger o meio ambiente, cada um de uma forma. Essa ideia de que você pode fazer, você é soberano e por isso você pode desmatar, não é uma ideia. O mundo de hoje não aceita mais essa ideia de uma loucura que possa contaminar o mundo inteiro e que todo mundo vai ficar de braços cruzados. Você pode até falar, mas não vai ter. E volto a dizer, é uma falsa visão de soberania. Soberania, para mim, é você defender a Petrobras, defender a Eletrobras, não permitir que a Embraer seja vendida a Boeing. Isso é soberania verdadeira. É ter uma posição independente. Por exemplo, você quer ver uma coisa da subordinação aos Estados Unidos, chegou a um ponto tal que o Brasil não só criou dificuldades, né, só não impediu porque depois houve uma decisão do Supremo, criou dificuldades sérias para que dois navios iranianos que transportavam produto brasileiro, milho, acho, né, para o Irã, fossem reabastecidos, que na realidade equivale a um apresamento quase, né? Que é uma figura prevista, inclusive no direito internacional, como um pré-guerra, né? Quer dizer, não só o Brasil fez isso, porque a empresa temia as retaliações lá dos Estados Unidos, o que não seria justificável, mas seria talvez compreensível, mas o próprio presidente disse claramente, não, nós fazemos isso porque nós estamos cada vez mais alinhados com os Estados Unidos. Isso é uma coisa duplamente chocante, porque você abandona o interesse nacional,
Soberania, sem soberania, que é o interesse nacional, no caso específico do agronegócio, mas que significa empregos para dezenas de milhares, na medida que você pensar em toda a repercussão que tem. Né? A nossa exportação de feirão são de mais de 2 bilhões de dólares, basicamente são produtos desse tipo. Não só isso, mas na justificativa, ao dizer que a gente faz aquilo que os Estados Unidos querem que faça, ele não usou a palavra manda, mas no fundo nós estamos alinhados com ele, você está violando um princípio quase que sacrossanto da política externa brasileira, que é só aceitar sanções que são aprovadas pela ONU. Né? Se os Estados Unidos não querem ter relações com o Irã, é um problema deles, mas eles agirem de tal maneira que sancionam indiretamente, obrigam terceiros países a agir como eles, é uma coisa que é altamente chocante. Se você não tem condições de enfrentar isso, eu até posso admitir, mas agora você justificar com isso, quer dizer, você passar por uma visão... Eu fui embaixador do governo Fernando Henrique Cardoso, eu não estou falando do lulismo, né? Eu sei que hoje em dia tudo é parte do marxismo cultural, de modo que isso que eu estou dizendo tem pouco valor, mas eu fui embaixador do governo Fernando Henrique Cardoso e muitas vezes o Brasil se insurgiu contra sanções de natureza unilateral, ainda que fossem sanções econômicas. Está lá na Carta da ONU, são medidas coercitivas. Né? Quando você trata no capítulo 7º das medidas coercitivas, agora eu não me lembro todo o número dos artigos, estou ficando velho, devia saber que sabia isso de cor. Acho que o artigo 46, sei lá, aí chega o 47, só fala medidas coercitivas que não implicam força armada. Uma delas são sanções econômicas. Então, isso é uma coisa que, na minha opinião, viola o espírito e, de certa maneira, até a própria letra da Carta da ONU. E foi aceito. Ninguém nem discutiu esse aspecto aqui no Brasil. Desculpa, no caso dos navios, especificamente, aí, além de tudo isso que você citou aqui, violou a própria lei brasileira. Tanto é que a decisão do governo foi, ele teve que voltar atrás por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Sim, mas você pensa bem, se você é iraniano, uma empresa iraniana do Estado particular, nem sei que empresa é essa, porque o Irã não está longe de ser um país socialista, né? Porque essas pessoas botam tudo no mesmo balaio, mas enfim, essa empresa, você acha que você vai comprar de novo do Brasil? Vai comprar de quem tem, eu não sei quem tem, o Brasil obviamente é um grande produtor, deve oferecer um preço bom, barato, mas você vai precificar esse prejuízo. Agora, a gente está vivendo uma situação inédita, né, no Brasil, no cenário internacional, quase sendo um pária. Eu queria saber qual é a sua definição disso. E muitos comparam até a situação de destruição e de submissão à situação de um país ocupado, como se o Brasil estivesse sob uma ocupação estrangeira. Há exagero nesse tipo de avaliação? A gente está quase como se fosse ocupado por um outro país? Eu acho que as mentes estão ocupadas. Né? E eu trabalhei, olha, vou novamente falar de uma coisa de outros governos, e no caso até do governo militar. Eu era jovem, primeiro secretário, promovido na época conselheiro, do governo Geisel. Trabalhava com o ministro Azeredo da Silveira. E o Silveira costumava dizer que o pior colonialismo é o colonialismo cultural, ou mental, sei lá, não me lembro a palavra que ele usava. Então eu acho que é o que existe hoje. Então não precisa ter tropas aqui, porque as pessoas foram colonizadas. Eu não sei se foi por meio desse Olavo de Carvalho, por que outros meios. Claro que há interesse também, não há a menor dúvida, não é só uma coisa cultural. Então não precisa, é o ideal. Você não gasta uma bala, não gasta nem sequer as fardas lá dos governos dos Marines e domina, porque o presidente do Brasil diz que vai fazer isso, porque nós estamos cada vez mais alinhados com os Estados Unidos. Eu nunca vi, nem no governo militar, no começo, houve uma frase lá do Juraci Magalhães, de dizer que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil. Mas foi uma frase abstrata, e aquilo não teve consequência prática nenhuma. Né? E se você for acompanhar, claro que na política interna continuavam a ocorrer coisas muito desagradáveis, e isso também tinha uma repercussão internacional. Mas o Brasil sempre procurou uma linha independente. Eu não estou nem falando do governo Geisel, eu estou falando do governo Médici. Governo Médici. Tinha aquele horror da tortura, evidentemente, que era horrível, né? E que nos envergonhava. Né? Eu sempre me lembro, uma coisa que eu sempre lembro, eu era diplomata brasileiro já, mas eu também estudava na London School of Economics. Eu me lembro, fazia sempre um percurso de metrô entre a Embaixada do Brasil, que fica perto de Marble Arch, para quem conhece Londres, ia lá para aquele lugar que é perto dos teatros, Holborn. E eu me lembro de estar, e eu levava comigo
sempre via revista, na época, tenho que dizer, era Veja. Era Veja. Então, mas você acha que era Veja no tempo também no Carta, tem impressão. Então, eu estava com a Veja e eu me lembro de abrir a Veja, que eu tinha obtido recentemente, tinha chegado por mala diplomática e tinha uma reportagem sobre tortura. E eu me lembro que eu fiquei com uma vergonha imensa, assim, como se todo mundo estivesse me olhando. Não, obviamente ninguém estava me olhando, mas eu como representante, ainda que pequeno, do Brasil, país que praticava aquelas coisas. Mas, digamos, na política externa, em estrito senso, nas ações externas, até o governo Médici foi o que decretou as 200 milhas. Na política econômica externa, que tinha sofrido um retrocesso na época do Castelo Branco, já no governo Costa e Silva começa a ficar mais independente. Aliás, o governo Costa e Silva foi o que se recusou a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, apesar de pressões fortíssimas dos Estados Unidos. O Brasil, eu me lembro de uma reunião que eu fui da CEPAL, no Equador. O chefe da delegação era um embaixador chamado Miguel Osório de Almeida, que era um bom economista, tinha sido embaixador em Moscou, era uma pessoa de muito boa qualidade em outros lugares. E nessa reunião, o Brasil se coordenava com Cuba. A gente não podia, teoricamente, a gente não podia falar com Cuba, porque não tinha relações, tinha o carimbo e tal. Não, mas o que eu quero dizer é que mesmo na época do gás é mais ainda, porque aí houve o reconhecimento da China, houve o reconhecimento de Angola, o estabelecimento de relações com a China, melhor dizendo. Teve tratado com a Alemanha, nuclear. Tratado nuclear com a Alemanha. A Angola, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, primeiro país a um governo que era autoproclamado marxista. Será que o Geisel era marxista ou marxista cultural também? Não, o Geisel viu o interesse do Brasil, estratégico. Pode ter vindo outro, não vou ficar defendendo tudo que ocorreu no governo Geisel, mas havia uma visão estratégica de Brasil, pelo menos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nunca vi uma coisa como essa que existe agora. Nunca o Brasil teve uma subordinação tão explícita aos Estados Unidos e explícita no mais alto nível. É uma coisa assim, nunca nenhum presidente do Brasil disse o que o presidente Bolsonaro tem dito. Eu fico impressionado porque os militares, tem muitos militares que estão no governo, vão carregar essa pecha mais tarde. Como é que se explica isso? Você acabou de citar uma longa tradição dos militares de busca de independência, de defesa da soberania, de busca do desenvolvimento nacional independente. Como é que isso casa com essa... Olha, com a situação dos militares hoje? A gente vê... É muito difícil. Parece que é uma submissão a essa submissão de Bolsonaro aos Estados Unidos. Olha, é muito difícil, né? Bom, você falar que, digamos, para completar o seu argumento, como é que se explica, além da questão dos militares, o próprio fato que os governos do PT foram os que mais investiram, né? Mais investiram, até nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas, sobretudo na parte mesmo de equipamento e tudo, equipamento sofisticado, coisa de vulto, e é uma curva ascendente, tem um auge em 2010, depois, mas que continua crescendo até 2013. Só 2014 caiu um pouco, mas não muito, é muito mais do que é hoje. Então, como é que eu explico? Difícil explicar. Eu acho que há duas coisas aí que, digamos assim, tentando simplificar muito. Eu acho que é um sentimento, assim, nacionalista, né, que talvez não seja totalmente, não é desdobrado em todas as suas implicações, então, mas que se expressa de tempos em tempos. Né? Um pensamento nacionalista. Mas, digamos assim, que o pensamento nacionalista militar, de modo geral, ele é muito territorialista. Quer dizer, ele não é um pensamento, ele não é um pensamento que necessariamente vai, digamos assim, na área econômica profundamente. Então, se você fala, bom, pré-sal sempre, temos que defender o pré-sal, a Amazônia temos que defender a Amazônia. Ah, mas quem vai explorar agora o petróleo do pré-sal é a Shell. Bom, isso são os políticos que decidem, entendeu? Quer dizer, eles vão até um certo ponto. E, por outro lado, há também, e eles são muito sensíveis, uma ideologia de classe média. Os militares são pessoas de classe média, a grande maioria. Os militares, os que chegam a general, eles passam por um processo, mesmo que eles sejam de origem, muitos são de origem mesmo militar, mas muitos são de origem bastante modesta, humilde. As Forças Armadas, nesse sentido da entrada nas Forças Armadas, elas são uma das instituições mais democráticas do Brasil. Eu fui ministro da Defesa, eu posso dizer isso. Você vê muito mais negros, por exemplo, entrando para o Exército, até para a Marinha, eventualmente, que diziam que era aristocrática, que era aeronáutica,
do que em outras instituições. É uma coisa, o que obviamente mostra que a instituição em si não é. Ser promovido até o final da carreira é uma outra história, mas são mecanismos da sociedade brasileira aí muito sutis. Embora haja, acho que agora, se eu não me engano, o brigadeiro, que é o comandante, chefe do Estado-Maior Conjunto, é negro, o que é positivo. Nós não temos um embaixador negro com essa projeção. Primeiro embaixador negro, assumidamente negro, bastou de carreira, não estou falando que o Jânio nomeou lá o Dantas, eu não sei quando. Primeiro foi na última promoção do governo do presidente Lula, e não poderia ter sido antes, a não ser que as regras do Itamaraty tivessem sido totalmente rompidas. Mas, enfim, voltando à história, então eles têm uma ideologia muito de classe média, predominantemente, eles são classe média. Os militares que vão subindo na carreira, eles vão se tornando pessoas muito importantes na sociedade, dentro dos lugares onde eles atuam. Então, por exemplo, num lugar onde tem um batalhão, então, o coronel é um sujeito importante na cidade, né? Ele é convidado pelo prefeito, general de brigada, então, quando tem uma brigada, mais ainda. Então, o Rotary Club o homenageia. Então, tudo isso vai tornando essas pessoas, claro que eu não estou generalizando, mas tornando essas pessoas muito sensíveis a essa ideologia dominante da classe média. Então, quando você tem a mídia toda, e eles são muito sensíveis ao tema da corrupção, né? Então, quando isso é usado de maneira que o Papa Francisco mencionou bem, como lawfare, junto com a mídia, eles não têm essa percepção. A primeira percepção, olha, a corrupção tem que ser combatida, vamos combater e tal. Então, eu acho que isso aí também atua num sentido contrário e é manipulado sempre, aliás, foi manipulado no tempo de Getúlio. Gente, quem que foi condenado, fora o cara lá que deu o tiro lá no Gregório. Enfim, no cara que estava com Lacerda. Fora o cara que deu o tiro. Ninguém falavam do Lutero Vargas, não tinha nada, a corrupção não tinha nada. Agora, aquilo é que serve para fazer a onda, e é uma onda que contamina. E naquela época, muitos militares participaram, na realidade, do golpe contra o Getúlio. Também, a questão da soberania, naquele momento, era crucial, né? Era crucial e foi colocada de lado. Sim. Depois volta, mas ela foi, naquele momento, colocada de lado. Né? Quer dizer, predominaram... A queda do Getúlio tem a ver com as posições de soberania até que ele estava tomando. Sim, os ataques do Getúlio certamente tem. Certamente tem. Mas, enfim, então, quer dizer, como explicar isso, eu acho que é um pouco isso. Agora, eu acho também que eles também, com relação, como é que explica esse governo, eu acho que como há, digamos, um sentimento assim, forte, dominado por essa coisa contra o PT, contra a corrupção, e essas coisas que contaminam da classe média, você diz, não, e agora enfim, nenhum deles te dirá isso pessoalmente, mas essas coisas entram agora minha empregada está com mania de estudar, você tem que pagar 13º, está impossível, não sei o quê. Então, né, essa ideologia que é muito presente na classe média geral, passa para eles também, porque o primo deles não é militar, mas trabalha, sei lá, num banco, o outro trabalha nisso, outro trabalha naquilo. As mulheres jogam pife-paf, ou sei lá o que, hoje em dia não se joga mais pife-paf, sei lá, jogam bridge com não sei quem. Então, isso tudo passa a fazer parte de uma ideologia e é muito explorada. Então, esse é um aspecto. Mas o outro aspecto, eu acho que eles não eram necessariamente bolsonaristas. Não creio que fosse. O comando? O alto comando certamente não era, né? Mas mesmo agora, generais que passaram para a reserva, como general de brigada, general de divisão, também não. Mas eu acho que, digamos, eles viram no governo Bolsonaro uma oportunidade de voltar ao governo, de voltar a exercer cargo, muitos deles, né? E isso é um fato real. Tem um tom de revanche aí? Não acho. Não vejo isso. Não. Bom, em algumas pessoas, certamente sim. Mas, por exemplo, o general Santos Cruz, que eu conheci, né? Ele veio para o governo, tem um cargo importante, já saiu, mas, digamos, ele veio para o governo, saiu, né? Mas ele era um general experiente, né? Eu costumo dizer, o único general brasileiro que realmente teve numa guerra, não no Haiti, mas no Congo, né? Ele teve na guerra. Um general muito respeitado, embora não tivesse chegado à 4ª estrela por contingência. Ele estava querendo, ele acha que podia dar uma contribuição, quer dizer, nunca me falou nada, hein? Eu estou dizendo isso na minha cabeça, ele achava que podia dar uma contribuição pelo que ele havia acumulado. Eles têm essa sensação, muitos deles. Olha, nós fizemos aqui uma carreira grande, somos honestos, temos experiência de gestão, porque tem a gestão de quartel e tal, né? Tem a experiência de recursos humanos, recursos financeiros.
Então nós podemos dar uma contribuição para o país. Muitos acham isso honestamente. E muitos não têm uma visão clara. Eu acho que alguns têm uma visão estratégica da dependência com os Estados Unidos. Mas eu não acho que isso seja geral. Olha, eu não sentia uma resistência, pode ser até que em escalões inferiores houvesse, porque eu já ouvi falar que sim. Mas eu não sentia resistência, por exemplo, para coisas que nós fizemos importantes, como, por exemplo, Conselho de Defesa Sul-Americano. Era uma coisa totalmente nova. Pela primeira vez, os países da América do Sul discutindo entre eles, sem presença norte-americana ou de quem quer que fosse, questões de defesa. Para a diversificação dos nossos suprimentos de tecnologia militar, sobretudo tecnologia, não passando os aviões, cuja escolha acabou sendo o sueco, o Gripen, passando para até artilharia antiaérea, que a gente estava trabalhando com a Rússia, pelo submarino, que já veio do governo anterior, no governo Lula, com a França. Eu não sentia resistência a isso. Eu não sentia dizer, não, mas é melhor fazer com o americano. Não sentia, as coisas caminhavam. Agora, eles sentiam, sim, essa oportunidade de chegar ao poder. Agora, eu acho que agora, só resumindo um pouquinho, eles estão já percebendo que essa contaminação não é boa. Então, você acha que tem essa consciência? Eu acho que no alto comando tem. E eu acho que o Bolsonaro que vai a tudo que é cerimônia militar, ele vai a mais cerimônia militar do que eu ia como ministro da Defesa. Muito mais. Né? Então, qual é a consciência que está na Não, eu acho que nesse alto comando, acho que estou dizendo uma percepção, tem um artigo, aliás, muito bom, publicado no Estado de São Paulo pelo Roberto Godoy. Sim, um especialista. Não sei se vocês viram, é um especialista da área. Eles, eu acho que perceberam que há o risco da imagem deles, que é uma imagem, não gosto muito da palavra imagem, é muito mal usada, mas enfim, que a imagem deles pode ser contaminada pelo que o Bolsonaro está fazendo. E isso por duas razões, ou três, ou quatro, mas digamos duas principais. Uma, a própria ação que houve com relação aos militares no governo, militares de alta patente. Santos Cruz, general provado em guerra, perdeu o cargo depois de ser humilhado pela família e pelo Olavo. O próprio outro que que tinha um cargo ministerial, tinha substituído o Bebiano, não sei mais porque é uma confusão ali, que a gente nem sabe direito quanto ministro tem. Saiu de ministro, passou a ser chefe dos Correios. E o sujeito que era chefe dos Correios, que é um bom homem, foi general também, de 4 estrelas e tudo, saiu porque defendeu o interesse dos empregados dos Correios. Ele não era um ideólogo, ninguém vai dizer que agora escapa o nome dele, ninguém me lembra que aquele general era nem sequer marxismo cultural, ele pode ser acusado, né? Mas saiu. Então eu acho que, digamos, a combinação dessas ações com as coisas meio absurdas, estapafúrdias que têm ocorrido no governo. Praticamente nós quase invadimos a Venezuela. Não invadimos a Venezuela porque os próprios militares impediram que o nosso ministro das Relações Exteriores estava montado lá numa van. Enfim, várias outras coisas que seria muito longo enumerar, mas agora essa briga também em torno da Amazônia, apesar do presidente querer dar um invólucro soberanista, uma coisa que não tinha nada a ver com isso. Uma humilhação totalmente desnecessária, jamais vista na diplomacia ao ministro das Relações Exteriores francês. Então, soma isso tudo e soma uma outra coisa, que eu acho que os militares também não gostam, porque eu vivi muito isso de perto, a relação dos militares com a polícia e com outras coisas. Quando o presidente Bolsonaro, numa cerimônia militar em Santa Maria, né, lá no estado de vocês, sim. Eu até estranhei, por que Santa Maria? Santa Maria é a terra dos blindados, mas não, é porque lá é que nasceu ou morreu, sei lá, está enterrado o general Malé, que é o patrono da artilharia. Então, nessa cerimônia, ele disse que tinha que continuar liberando as armas para a população, para que a população, eu não sei se usou a palavra população ou povo, mas enfim, não me lembro mais, evitasse um golpe. Gente, isso aí é um capitis diminúcio, quer dizer, terrível para os militares. Dá força para as milícias? Dá força para as milícias, dá força para o que for e tira dos militares. É uma coisa assim, armas... Se há uma coisa que é sagrada para os militares, tinha até disputas assim com a polícia e tal, com as polícias regulares, é a questão do monopólio da violência, o monopólio da violência em última instância. Né? O monopólio da violência é do Estado, mas é através das Forças Armadas. Né?
Então, isso é uma coisa terrível. E se você imaginar, por exemplo, a própria Constituição brasileira, eu não vou nem defender esse artigo, eu não sou muito a favor dele do jeito que ele está redigido, mas é o que está lá. Artigo 142. É missão das Forças Armadas. A defesa da pátria. Ninguém discute. Isso eu acho que bobagem até querer discutir, é isso mesmo. O que você pode discutir se tem inimigo, se não é inimigo. Aliás, cada vez mais os militares caminhavam por uma visão que não se trabalha com hipóteses de guerra, mas sim de capacidades, que é uma coisa muito progressista que foi introduzida mais ou menos na Estratégia Nacional de Defesa, etc. Enfim, progressista com visão técnica militar, não estou nem falando de ser de esquerda. Então, a defesa da pátria. 2, a garantia dos poderes constituídos e, a pedido de qualquer deles, a lei e a ordem. Então, se você está dizendo que para evitar um golpe você tem que armar a população, o papel das Forças Armadas se foi. Claro. Então, Isso como é que eles... ter batido muito mal nas Forças Armadas. Não só pode. Então, o que eu noto, agora terminando já a conclusão, o que eu noto é um certo esforço de afastamento e de despolitização por parte do alto comando. O general Pujol, que é eu estou falando uma coisa que eu nunca tive com ele, eu conheço ele de outras épocas, mas nunca tive com ele. O general Pujol não tem tweet, ao contrário do Vilas Boas, porque também não daria muita importância ao que o Vilas Boas está dizendo, não, porque essa coisa de militar, isso é meio parecido com diplomata. Foi para a reserva, não comanda mais, entendeu? Então pode ter alguma influência e tal, mas não é ele que vai decidir. Se fosse, nós estávamos danados, porque ele praticamente disse que a França ameaçou o Brasil militarmente. Eu não vi isso, não consegui ler isso em lugar nenhum. Né? Agora, não sei. Né? Enfim. Mas ele não tem tweet, ele enquadrou totalmente o uso de... Na realidade, proibiu o uso das redes sociais quer dizer, na função do cargo militar, a pessoa lá individualmente, eu acho que... Então, quer dizer, eu acho que é uma atitude... O alto comando, isso não é uma decisão só do comandante, isso é importante dizer. O alto comando não incluiu o porta-voz na lista de promoções, nem na promoção, na lista de promoções dos promovíveis, né? E não quer dizer que seja uma crítica a ele, eu acho que ele queria dizer, olha, uma coisa é a política, outra coisa somos nós. Então, o que eu noto, talvez, não seja só resumindo muito, não é que é uma oposição, não vamos ter ilusões, não é uma oposição ao governo Bolsonaro. Nem creio que isso seja desejável, porque eu acho que é muito complicado você entrar nessa coisa do militar, num dia está do seu lado, outro dia para não estar, então acho que o melhor militar é não se meter na política mesmo, defender a soberania nacional, no sentido mais amplo, defender a legalidade, isso é outra coisa. Então, é um afastamento, quer dizer, não é uma oposição, mas é um afastamento. E esse afastamento seria motivo dessas visitas tão frequentes do Bolsonaro a... Combater esse afastamento. Esse afastamento estaria provocando essa reação do Bolsonaro? Eu acho que não é isso que está provocando. O público básico do Bolsonaro, nas Forças Armadas, sempre o pessoal foi a baixa oficialidade. E ele quer continuar falando para a baixa oficialidade. Se o dia tiver uma crise enorme no Brasil, e digamos, polícia, não sei se milícia, eu não quero fazer acusações que não estão provadas, mas enfim, outras forças atuem, de repente ele pode precisar da baixa oficialidade. Agora, isso sim causa muito incômodo nas Forças Armadas. Isso eu posso dizer com certeza. O que você está deixando é que ele pode vir a incentivar uma quebra de hierarquia, que aliás foi um marco na carreira dele, nos 15 anos que ele ficou no Exército. Eu não sei até que ponto chegou e eu não quero fazer previsões. Não quero fazer previsões, quero frisar muito isso, eu não sei até que esse ponto chegou, mas isso é uma coisa que incomoda muito os militares. Aliás, um dos pontos de inflexão com relação ao Jango, situação totalmente diferente, o presidente que estava, enfim, atuando democraticamente em geral, mas foi questão dos sargentos, né? Quando você começar a se dirigir realmente diretamente aos escalões inferiores, então não sei, eu acho que isso incomoda muito. Base de Alcântara. Base de Alcântara. Base de Alcântara. Nós tivemos na semana, há 10 dias, o voto lá na Comissão de Relações Exteriores, aprovando o acordo Brasil e Estados Unidos em relação ao uso da base de Alcântara pelos Estados Unidos. Foi bom isso? O que significa esse acordo? Um acordo que dividiu a esquerda, né? Isso aí. Vamos primeiro falar o que é o acordo, depois vamos ver os votos e... Bom, a base de Alcântara, o acordo, é um acordo que, a meu ver, fere a soberania nacional.
é um acordo que limita a possibilidade de nós termos transferência de tecnologia para outros, para o programa espacial brasileiro em geral, que de uma certa maneira deslegitima, né, a existência de um veículo lançador de foguetes. Isso é muito importante, ao proibir que haja transferência de recursos de uma coisa para outra. Eu diria que esses são os aspectos principais assim, que me ocorrem, né? Enfim, isso está lá diluído em vários artigos. Eu fui ministro do exterior, como vocês sabem, no governo Lula, e eu sentia mesmo na época alguns setores com interesse em levar adiante a base de Alcântara. Eu sempre me situei contra, e mais tarde, como ministro da Defesa, o assunto voltou. E eu também fui... Eu nunca fui a favor, vamos colocar dessa maneira. E sempre por esses motivos. Então, eu me lembro que já no governo da presidenta Dilma, houve uma consulta do Itamaraty, não sei por que meio veio, não me lembro mais, mas houve uma consulta do Itamaraty sobre qual a opinião da aeronáutica. Eu não sei como, isso deve ter sido despachado diretamente para a aeronáutica, alguém chegou de ordem, lá, alguém do gabinete despachou, e eu só, na realidade, tomei conhecimento da consulta quando já estava vindo a resposta. E a pergunta do Itamaraty era o que veio, não sei se que foi originada no Itamaraty, mas pode ter sido feita por outro órgão, não tenho certeza, era se se a base de Alcântara de alguma maneira interferia negativamente no programa espacial brasileiro. E a resposta da aeronáutica foi uma resposta muito fatual, não prejudica, não, a base de Alcântara não prejudica. Eu, no aviso de resposta que foi feito, que eu já volto a dizer, não me lembro mais se foi o Itamaraty ou Casa Civil, o que foi, introduzi 1 ou 2 parágrafos no final que eu dizia, olha, independentemente dos aspectos técnicos, eu quero chamar a atenção que há sérios problemas de soberania envolvidos que merecem maior atenção. O fato é que o negócio não progrediu, não sei se foi por causa das minhas ponderações ou por outras razões. Então, o que eu acho é isso. Eu acho que a ideia desse acordo, ele pode ter marginalmente melhorado em relação ao acordo que foi vetado na época em que o parecer do Valdir Pires predominou, né? Prevaleceu na Câmara, né? Ele era deputado. A linguagem pode ter melhorado marginalmente, porque o que dizia, não pode entrar sem a autorização americana, agora diz não pode entrar sem a autorização da Comissão Conjunta. Ora, a Comissão Conjunta é Brasil e Estados Unidos, mas obviamente que é por causa do interesse americano, não é por causa do brasileiro, né? E assim vai, várias outras coisas. Essa questão, por exemplo, do veículo lançador, que é uma coisa muito importante, né? Isso vem do governo militar, mais uma coisa que a gente estava falando, isso vem do governo militar. Eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, o programa já estava lançado, e sempre a ideia do programa espacial era o seguinte: o programa espacial tem 3 vertentes: o lançador, o satélite e a base. O satélite era a tarefa basicamente do INPE, né? Supondo que o INPE esteja sempre... né? Enfim, a gente teve um com a China, fez um outro com a Argentina, tem um satélite próprio pequeno, mas tem. A base foi sempre a ser dificuldade e o lançador era totalmente aeronáutica. Então, quando você diz que não pode transferir, essas coisas todas tinham que ser responsabilidade do Estado. Como eu costumo dizer, por que isso é um equívoco básico? A Índia, né, que 86 eu visitei com o ministro Renato Archer, a China. Foi quando nós começamos a tratar do projeto sino-brasileiro do satélite, que até hoje existe, né? Que é um projeto importante. E eu me lembro que na Índia, ninguém nem pensava em fazer com a Índia, que a Índia estava muito mais atrasada que o Brasil. Bom, hoje a Índia mandou um foguete a Marte, né? Então, você acha que isso não vai acontecer com alguém nos pagando, gente? A gente tem que assumir esse ônus. Você quer ser o país? Ninguém vai te financiar um foguete lançador. Então, essa ideia de que você... O que aconteceu? Forças Armadas foram sendo sucateadas, como todo mundo diz, essas questões que, aliás, o presidente Lula sempre recorda, que está voltando agora de fazer meio expediente para não ter o rancho dos recrutas, né? E, obviamente, os programas de mau avulso foram todos sacrificados.
Então veio essa ideia que alguém teve no final do governo Fernando Henrique Cardoso de que podia alugar a base para ter dinheiro e com isso financiar o programa. E aí os Estados Unidos, resumindo uma história longa, dizem que esse dinheiro não pode ser usado para o lançador. Né? Não pode ser usado para o lançador. Não, mas aí tem mais. Porque eu vi a explicação do nosso embaixador, que isso foi basicamente negociado antes. O Bolsonaro usou, mas preciso dizer, isso foi o governo Temer, principalmente. Aí o nosso embaixador, então, uma pessoa muito respeitável, não estou falando, discordo dele nisso, mas é um embaixador que é o Sérgio Amaral, discordo dele em várias coisas, mas ele é uma pessoa, um bom embaixador, que teve muito destaque no Itamaraty, foi ministro, aliás, da indústria no governo Fernando Henrique. Ele dando o argumento, não, o dinheiro não tem cor, então nada impede que você pegue esse dinheiro, faça uma estrada, e aí você pega o dinheiro da estrada, ele não usou essas palavras, mas o raciocínio é esse, pega o dinheiro da estrada e põe no lançador. Você acha que americano é bobo? Você não acha que não tem um senador lá que não queira que o Brasil tenha um programa espacial, que não vai chegar e dizer, mesmo que o governo aceite, que vai dizer, olha, vem cá, esse dinheiro no fundo está servindo para o lançador. E mesmo que isso não ocorresse, que eu acho que ocorreria fatalmente, o próprio fato de você aceitar que o recurso que você obtém não pode ser usado por um certo programa é uma maneira de deslegitimar esse programa. Entendeu? Então eu acho que essas coisas todas são submeter a sua decisão, o que deveria ser as suas decisões soberanas. Absolutamente soberana. Agora, também a gente tem que... É o seguinte, a gente tem que se compenetrar disso. Não há nessa coisa não há saída fácil. Como eu acho que onde é que eu vi isso, meu Deus? Enfim, é uma parábola antiga que não há um caminho real para a geometria, não há um caminho real, quer dizer, um caminho real, uma estrada, não tem uma autoestrada, você tem que fazer trabalho duro e você tem que ter recursos próprios para ter um programa espacial, como você tem que ter recursos próprios e teve para ter um programa nuclear. Eu vou falar uma palavrinha sobre o programa nuclear, porque eu não sei se vocês vão perguntar. Programa nuclear, como você não tem, só com recursos próprios que você vai fazer essas coisas. Antes de falar do programa nuclear, alguns apontam que o real interesse dos Estados Unidos é criar uma base militar em Alcântara. Você concorda com essa visão? Porque eles não precisariam de um lançador, apesar de ser mais econômico aqui, eles têm lá na Flórida que o endereço seria ocupar esse espaço para criar... Um enclave. Olha, eu acho que como pode ser usado no futuro, não sei. Se vai descambar até esse ponto, também não sei. Já tem um acordo, então não sei o que e tal. Eu acho que eu acho que essa não é hoje a intenção predominante. Não sei. Não é a intenção predominante. Talvez seja, talvez até tenham pensado, vamos fazer isso que é um começo. Eu acho que o acordo não prevê isso, vamos ser justos. O acordo não chega a dizer isso. Agora, você diz, bom, ele está ali, está presente, pode entrar, pode ver o que nós fazemos, né? Então, pode acabar descambando, digamos, para isso, mas não acho que seja isso. E eu acho que o acordo foi mais promovido pelos brasileiros. A verdade é essa, inicialmente mais pelos brasileiros. E retomado cada vez, que é uma verdadeira obsessão que existe. E isso existe até no Itamaraty, em vários governos. Temos que ter uma agenda positiva com os Estados Unidos. Eu não acho. Eu acho que a agenda positiva decorre dos fatos. Eu nunca disse que eu tenho que ter uma agenda positiva com a China, eu tenho que ter uma agenda positiva com a França. Vai fazendo as coisas que interessam em comum. Agora, aqui não, é uma obsessão. Então, cada vez que alguém, em qualquer governo, Fernando Henrique e vários outros, o governo Lula foi o único que acho que até certo ponto o governo Dilma também, mas aí eu não era ministro exterior, não posso falar, que não se tocou com isso, mas sempre isso. Então, cada vez você tem que dizer, aqui que podemos fazer a agenda positiva, aí ressurge o acordo de Alcântara, entendeu? Então, eu acho que essa coisa da base é um perigo que pode haver, mas acho que não é a intenção no momento. Agora, sim, eles aproveitarão para cercear o nosso programa espacial. Inevitavelmente. Eu só queria falar sobre o nuclear uma coisinha, porque pode passar. Eu não quero falar do programa nuclear como todo, que é uma coisa muito longa, não sei que vocês tenham perguntas, mas o programa nuclear pode ser uma das vítimas dessa briga entre o Bolsonaro e o Macron, né? Sim, por causa do investimento. É um grande investimento, é uma tecnologia muito difícil de obter. A tecnologia nuclear é nossa, mas a tecnologia de um submarino movido à propulsão nuclear é francesa, né? E é muito importante, porque o navio de propulsão nuclear
é mais rápido, a energia nuclear impõe condições de segurança que são diferentes dos outros que são movidos convencionalmente, e eu não sei. Sempre houve muita pressão dos Estados Unidos para que isso para que não fizesse. Até porque o submarino nuclear seria um instrumento de proteção das águas territoriais brasileiras e do pré-sal. E do próprio pré-sal. Agora, a gente vai... É que nem as coisas, você vai estar protegendo o pré-sal para proteger o investimento, até chinês, né? Chinês, americano, norueguês e não nosso. É a mesma coisa. Eu fui embaixador do Brasil em Genebra, junto ao OMC, 2 vezes, mas no caso, no segundo governo, da segunda vez foi no governo Fernando Henrique Cardoso. E uma das principais pelejas nossas, principais brigas, era contra a Bombardier canadense, por causa dos subsídios. Eles contra nós, nós contra eles. Olha, aquilo ali era briga de cachorro grande, porque o Brasil sempre foi, continua a ser açúcar, algodão, banana, ou a banana geral, então, nunca carnes, né? Carne de frango, não sei o quê. Ali, nessa área, eram 4 grandes atores, Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Brasil. Briga de cachorro grande. E nós, foi uma briga difícil, começamos perdendo, porque até a visão não porque os antecessores tenham sido menos competentes do que eu, mas porque a visão tradicional e a maneira como os acordos são escritos, eles penalizam os países em desenvolvimento, porque eles não reconhecem a condição do país em desenvolvimento. Começamos perdendo, mas o que eu costumo dizer é o seguinte: nós começamos um jogo, chegou a estar 3-0 para eles, acabou 4-4. Então foi bem. E aí depois tivemos que negociar, porque 4-4 é uma outra coisa. Gente, mas foi uma batalha cerrada, não é? A ponto que as pessoas até brincavam, dizendo, as pessoas vêm aqui para assistir uma reunião do OMC pensando que a grande batalha entre Estados Unidos e União Europeia, na realidade, é entre Brasil e Canadá. Né? The greatest show on town. Né? E uma batalha seríssima, que deu aquela coisa da vaca louca, que lembra que o Canadá proibiu, tudo foi ligado a essa questão da Embraer. Bom, essa briga toda, na qual fui muito auxiliado pelo Roberto Azevedo, que é hoje diretor-geral da OMC, ele era meu assessor lá ele era um conselheiro, meu assessor lá em Genebra. Essa briga toda, eu estava defendendo a Embraer. Quer dizer, hoje em dia eu iria defender a Boeing, ainda que fosse a Boeing do Brasil. Eu sempre me lembro de um filho, um dos meus filhos, que tinha assim, uns 10 anos, quando a gente veio morar no Brasil, depois de um período no exterior, ele disse, uma vez me perguntou, papai, porque tudo que diz que é do Brasil, não é do Brasil. Então, alguém vai acreditar que a Boeing é do Brasil? O Brasil que é da Boeing. Então, esse é outro ponto também, então, que eu não entendo como os militares não tiveram... Pois eu acho... A criação dos militares. Hein? A Embraer é uma criação. É uma criação também dos criação dos militares. Eu acho que até já conversei com vocês em outro programa, não vou repetir. Toda essa ideia de que você pode blindar o comercial do militar, primeiro, é errada. Segundo, mesmo que fosse possível, seria inconveniente, negativo. Então... Mas vamos voltar lá para a questão de Alcântara, para o segundo ponto que a Eleonora começou a falar na pergunta dela, que é talvez uma das coisas mais surpreendentes aí é que esse acordo, que como o senhor disse, fere a soberania nacional, foi votado na Comissão de Relações Exteriores por 21-6, saiu vencedor, então, com o apoio dos votos de partidos que tradicionalmente defendem ou dizem defender a soberania nacional. O PSB, PDT e PCdoB votaram a favor do acordo. Eu vou ver os seus comentários. Seria interessante ver como eles votaram no parecer do Valdir Pires. Lá atrás. Seria interessante. Na época não tinham governadores, né? Olha, eu acho que essa questão, enfim, eu tenho muito respeito pelo que o PCdoB tem feito em várias áreas. Eu acho que, inclusive, quando eu fui ministro da Defesa, eu tinha uma cooperação intensa com eles, organizavam muitos eventos, mas eu acho que nesse caso eles estão errados. Quer dizer, eu acho que eles estão errados por esses motivos que eu já apontei. É respeitável como governador. Obviamente eles não vão dizer que é por isso, eles vão dar um argumentos diferentes. Mas é respeitável que o governador queira proteger o seu estado, obter recursos, mas infelizmente isso não é uma boa maneira. Eu não concordo pelos motivos que eu já dei. Eu acho que é um acordo que sim fere a soberania nacional, porque dá uma intrusão indesejável a funcionários de outro país em território brasileiro. Isso, digamos, é um preceito geral de soberania.
Segundo, porque acaba impondo restrições à possibilidade de transferência de tecnologia de outros países. Você não pode fazer acordos com países ou lançar países que não assinaram o MTCR, né, coisa de limitação de mísseis, que não é nem um tratado, é um grupo. E, por outro lado, como eu já também mencionei aqui, faz essa limitação sobre a transferência de recursos para o programa do lançador, que mesmo que seja contornada, no papel, obviamente, ela vai ser explorada e vai ser colocada contra o Brasil. Então, eu sou contra. Aí tem outros aspectos que você tem que ver lá também, de locais, de quilombolas, mas isso é uma outra questão. Eu queria fazer uma pergunta mais geral sobre o cenário global, porque eleição nos Estados Unidos no ano que vem, eu acho que é importantíssimo para o Brasil, esse embate Estados Unidos-China, Brexit, Argentina, eleição, mudança na Itália, enfim, o mundo está tendo uma série de mudanças. Eu queria ter a sua visão mais panorâmica, assim, do quadro geral. Eu sei que é difícil, assim. Eu pensei que ia fazer minha linguagem cineasta, eu pensei que ia fazer um curta-metragem, eles estão fazendo um longuíssimo metragem. A gente trabalha com longa e com série. Não, eu acho, é muito difícil, né? Vou resumir um pouco. Nós estamos assistindo, assim, resumindo muito, um mundo caminhando para o que é óbvio, já está numa situação em que o conflito central, digamos, é os Estados Unidos-China, mas tem que levar em conta o fato de que a Rússia é uma grande potência militar ainda, então isso é uma coisa que torna, digamos, difícil dizer que é uma nova bipolaridade, no mesmo sentido que foi antes do fim da Guerra Fria. O conflito é econômico, mas tem dimensão militar, tem dimensão tecnológica, etc., muito importante, e isso vai ser o principal condicionante das relações internacionais. Mas essa questão da Rússia com capacidade, por enquanto ela está muito próxima da China e acredito que vai continuar durante algum tempo, não sei quanto tempo. E são coisas que a gente não pode, difícil definir. Até que ponto a decisão dessa aproximação é estratégica ou tática, não sei, mas eu acho que no momento é isso. Agora, o que você tem também, paralelamente a isso, você tem uma União Europeia relativamente enfraquecida, né? Continuando a ser um grande ator econômico, etc., mas com dificuldade digamos, como se diz, em inglês tem uma expressão boa, né? Put the act together, quer dizer, de conseguir colocar uma posição única em vários temas. Agora, digamos, e você tem uma América do Sul que perdeu o rumo, né? Para falar aqui do nosso continente, a África que está procurando se afirmar, para falar a verdade, mas com condições. Inclusive, a África tem desenvolvido, a União Africana tem dado passo. Houve alguma coisa recente agora que me escapa, importante também em matéria de decisão, de discussão comum, de conselho, acho que é um conselho de segurança africano, etc. Então, eles estão caminhando num sentido muito mais avançado que nós. Na América do Sul e América Latina, aí você não pode pensar no Brasil sozinho, por mais que o Brasil seja e sempre defendemos que é um país grande, importante, etc., e pode tomar iniciativas próprias, é claro que pode, mas a força dele decorre em grande medida da capacidade de liderança que ele tem, de influência, sei lá, que ele tem na nossa região. E isso hoje foi muito reduzido, brutalmente reduzido, e a própria ideia de integração sul-americana foi jogada no lixo praticamente, né? Eles quiseram refazer esse ProSul, que é uma aliança de direita apenas, que já vai. Você falou da eleição da Argentina, a eleição na Argentina já pode mudar isso para melhor, né? Mas não será ainda no sentido de integração. E veja bem, isso dava à região uma capacidade de independência sem que houvesse, digamos, é uma ilusão você dizer, uma mentira, aliás, melhor dizer, uma ilusão dizer que a Unasul era uma coisa bolivariana, não tinha nada de bolivariano. Aliás, eu sempre costumo dizer, com todo respeito ao presidente Chaves, que eu tenho respeito por ele, a maior contribuição que o presidente Chaves deu à Unasul foi o nome. Não, o nome, porque quem fez todo o esforço, quem fez o esforço de criar um acordo de livre comércio, que é uma coisa que ele não queria inicialmente, que é a base da integração, porque sem esse acordo de livre comércio, porque eu sou muito cuidadoso com o acordo de livre comércio quando se trata de países muito desiguais em nível de desenvolvimento. Mas eu acho que quando você está tratando com um país aproximadamente do mesmo nível, é a única maneira que você tem de integrar. Aliás, quem inventou isso para nós foram os alemães, os Zollverein, lá, que é a base da unidade alemã no século XIX, né? E foi o que a gente tentou fazer com o Mercosul, tentou expandir um pouquinho com o que nós chamamos de casa, a comunidade sul-americana, e acabou se chamando Unasul. Então,
reunia países, aliás, está escrito lá, uma das bases da Unasul é o pluralismo, mas o fato é que nós estamos enfraquecidos. Né? Enfraquecidos. Você falou sem rumo, a América Como? do Sul sem rumo. Sem rumo. E socialado, você não sabe o que faz, a própria atitude em relação, vamos pegar o acordo Mercosul-União Europeia. Eu não vou defender o acordo, eu não sou contra um acordo Mercosul-União Europeia, mas acho que esse acordo foi feito às pressas, com concessões excessivas do nosso lado, não só na área mais óbvia, que era a área tarifária, em troca de muito pouco, pequenas cotas para a área, que já seria ruim, porque a gente, indústria contra a agricultura já é uma troca que não é boa. Mas, além do que, é a liberação total em indústria e pequenas cotas só em favor de agricultura, médias cotas em relação à agricultura. Mas, além disso, a inclusão de temas que nós tínhamos conseguido, eu não sei qual seria o resultado final, mas, digamos, na discussão que eu tive com Pascal Lamy, que foi diretor-geral da OMC, mas na época ele era comissário da União Europeia, era o seguinte: olha, não vamos tratar aqui de investimento, regras, não vamos tratar de regra para investimento, não vamos tratar de regras para serviços, não vamos tratar de regras para propriedade intelectual e não vamos tratar de compras governamentais. A gente aceita apenas a questão de transparência. Por quê? Porque são elementos indispensáveis para uma política industrial que você queira fazer, uma política tecnológica no nosso desenvolvimento. Aí também tem a ver com soberania. Sim. Então, mesmo assim, foi difícil chegar a um acordo em 2004. Eu acho que agora, essas reservas nossas foram todas, talvez num ponto ou outro tenham sido mantidas, eu não tenho certeza, porque o acordo ainda está um pouco envolto em mistério, ainda vai ter uma outra fase, etc. e tal. Mas eu acho que foram deixadas de lado e eu acho que isso tinha que ser objeto de uma discussão, uma audiência pública, né? uma conversa mais democrática em torno disso, antes de você mandar para um Congresso que pode aprovar, como aprovou o Acordo de Alcântara, por uma fidelidade excessiva ao presidente, trocada por outros favores, e não por uma discussão efetiva. Né? Tinha que ser uma discussão pública. Eu acho que a principal questão que eu vejo com relação a esse acordo é uma discussão pública ampla, né? Como se faz em relação a outros temas. Então, esse é um aspecto. Agora, uma vez feito o acordo, bom ou mal, o Brasil celebrou. O governo brasileiro celebrou e grande parte da mídia brasileira e da elite brasileira celebrou. Aí uma outra análise sociológica que você tem que falar da Fiesp, o que ela significa hoje, etc. Celebrou. E o presidente Bolsonaro praticamente matou. Ele não matou só com essa briga em torno do clima, não. Ele matou quando fez o que fez com o Le Drian, com o ministro das Relações Exteriores da França. Porque para os Estados Unidos não interessa o acordo com a Europa. Porque o acordo não interessa aos Estados Unidos. E o secretário de Comércio, Wilbur Ross, veio aqui dar esse recado. Pessoal. Vocês querem ter uma relação privilegiada com os Estados Unidos? Então tem que. Ele usou essas palavras. O acordo tem pílulas envenenadas, poison pills, que até afetariam um acordo com os Estados Unidos. Imediatamente depois, o presidente Bolsonaro diz: parece que esse acordo tem umas armadilhas. E no dia seguinte ou 2 dias depois fez aquela. Aquilo não foi uma mera. Não foi uma mera gafe, aquilo foi de propósito, tudo foi pensado. Não é como esse debate. Então, o que eu tenho medo, o que vai acontecer com o acordo do Mercosul Europeu, não sou eu que vou chorar por isso, porque pelos defeitos que eu tenho. Mas a motivação é totalmente errada. É a da subordinação integral aos Estados Unidos nos interesses americanos. Sem a ilusão de que você vai fazer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são muito protecionistas. Porque eles vão querer fazer acordos especiais para ter mineração na Amazônia, para ter exploração no pré-sal. Eles vão fazer acordos específicos de interesse deles. Não é? Eu trabalhei muito nessa questão da ALCA. Muito. Né? Porque, diferentemente do que muita gente pensa, eu não tive uma atitude de dizer não de maneira nenhuma à ALCA. Eu falei, vamos discutir, vamos ver, até porque era impossível naquele momento. Eu pessoalmente não gostava muito, mas propus uma negociação, o Zélica aceitou negociar na forma que eu falei, vamos deixar as coisas que são mais normativas para o OMC, vamos deixar o que é muito acesso ao mercado para o nosso acordo, eventualmente, bilateral Mercosul Estados Unidos, se houver, e vamos tratar na ALCA só as coisas que são mais gerais mesmo. Então, mais ou menos nessa linha. Obviamente, as coisas que interessavam mais os Estados Unidos foram saindo. Né? Não, e a gente não fez o acordo e não foi vender geladeira na Patagônia. Exatamente. E no final, não deixa só para dizer, no final, as pessoas todas acham que o acordo
da Alca acabou em Mar del Plata por causa da briga do Kirchner e do... Não, ali foi a lápide que foi colocada, ele já estava morto. Porque em janeiro de 2005, portanto, vários meses antes desse episódio, não me lembro, 4 meses ou 5 meses antes disso, eu tive uma conversa com o Zelig, assim, pessoal. O sub do sub do sub. O sub do sub, que mandava pra caramba na parte comercial lá dos Estados Unidos. Eu tive uma conversa com o Zelig. O Zelig estava deixando a função dele no STA e ia para a empresa privada. Acabou não indo diretamente, aí já é outra questão. Estava indo para a empresa privada. E eu tive uma conversa com ele, a sós, no meio lá, a gente se encontrava muito por causa do OMC. Então, nós tínhamos um entendimento razoável nesse momento. Encontrei com ele em Davos. E aí eu falei, Zé, me diga aqui uma coisa, porque eu estou aqui muito curioso de saber. O pessoal fala muito que o Brasil foi muito duro, porque no final, as duas coisas que pegaram-se mais forte, digamos, porque nós chegamos a um acordo em Miami, do que podia entrar, do que não podia entrar, né? Tanto que a Venezuela não quis assinar e ficou lá como uma nota de pé de página, não bloqueou o consenso. Isso em final de 2003. Aí, com 2004 todo, não andou nada. Aí eu perguntei, Zé, o que ficou de mais forte era, digamos, as restrições que o Brasil fazia, a questão de propriedade intelectual, para a gente poder continuar produzindo remédios genéricos, basicamente isso. Política que veio, aliás, do governo Fernando Henrique, foi levada adiante no governo Lula, mas vinha de lá. Então, se a gente... E do lado deles era a questão do acesso a mercados em agricultura, produtos agrícolas, inclusive etanol e açúcar. Eu falei, vem cá, Zé, fala aqui uma coisa. Se o Brasil tivesse feito a concessão que vocês queriam em propriedade intelectual, os americanos, vocês, teriam aberto o mercado de etanol e de açúcar? Ele não respondeu. Era óbvio que a resposta era não. Então, quer dizer, esse acordo com os Estados Unidos é uma ilusão também achar que os brasileiros vão fazer o acordo. O acordo que os Estados Unidos vão querer são específicos. Mineração na Amazônia. Isso é uma obsessão americana muito antiga. Eu citei isso outro dia num outro programa, mas se você me permite, repito aqui. Eu era jovem terceiro secretário do Itamaraty, terceiro secretário do Itamaraty, quando se divulgou o plano do Hudson Institute. Vocês devem ter ouvido falar do Hudson Institute, do Herman Kahn, que a ideia era alagar a Amazônia para facilitar a exploração de minérios. E agora o Trump quer comprar a Groenlândia, que é um negócio que a gente ri, né? Mas quer comprar a Groenlândia porque com o aquecimento global, ele nega o aquecimento global, mas sabe que vai ter, no que interessa o bolso dele. Então, com o aquecimento global, vai facilitar a exploração mineral, etc., além do valor estratégico da Groenlândia. Então, a mesma coisa eles querem com a Amazônia, a gente não está interessado, o Trump absolutamente. Né? Eles querem explorar a Amazônia. Então, eles vão querer acordos desse tipo, acordos preferenciais. Eu li outro dia num blog muito respeitável, como eu não vi diretamente o documento mesmo, então eu falo com certo cuidado. Mas eu vi uma referência a um acordo, um memorando de entendimento sobre participação de empresas norte-americanas em empresas de engenharia construindo no Brasil. E foi o que se falou muito durante a visita do Ross, né? Que eles vão botar muito dinheiro, as empresas nossas foram dizimadas pela Lava Jato, é uma coisa impressionante, porque eles estão conseguindo fazer com o Brasil o que se faz numa guerra, sem soltar um tiro. Aliás, eles fizeram com a Rússia também, no certo sentido, com a União Soviética. Eles acabaram com... Eu tinha um amigo que dizia, os Estados Unidos ganharam a guerra sem soltar um tiro. É verdade. No caso do Brasil, mas lá era outro sistema, outra coisa. Agora, o Brasil, gente, vocês sabem, estava ficando muito independente. O Brasil descobriu o pré-sal e disse que o pré-sal era para ele. Em resumo, né? Estou falando assim, disse que o pré-sal era para ele. O Brasil começou a ter uma política industrial própria, usou o poder de compra da Petrobras para incentivar a indústria naval, que eram empresas multinacionais, mas no Brasil. Enfim, foi tendo uma política de ciência e tecnologia própria, foi desenvolvendo políticas importantes em várias áreas, no meio ambiente, mesmo no clima que nós falamos, vamos proteger o meio ambiente, mas vamos proteger do nosso jeito. E na política externa, integra a América do Sul, se aproxima dos BRICS, se aproxima dos árabes, sabe? África. Na África nós dizemos assim, olha, Atlântico Sul não é só de vocês não, nós também temos uma missão. Quando eu já era ministro da Defesa, queríamos uma pequena missão naval. Por isso que eu digo, os militares acompanhavam isso bem. Uma pequena missão naval em Cabo Verde, uma missão em São Tomé e Príncipe, uma cooperação com Angola, um adido militar
agora não me lembro mais se foi Dakar ou Gana, que nós também criamos uma dia militar, fomos expandindo essa coisa, essa ideia. Tudo isso junto, Conselho de Defesa Sul-Americano, imagina, nunca, eu trabalhei na OEA quando era jovem, na Missão do Brasil junto à OEA, estratégia militar, tudo assunto da OEA, imagina se a América do Sul vai tratar disso separadamente, nós somos o quintal. E a gente pensa que essa expressão é só usada pejorativamente por nós mesmos, não. É a expressão que eles usam mesmo nos estudos geopolíticos. Orgulhosamente. Nos estudos geopolíticos, da mesma maneira que você pode dizer, eu não estou dizendo que é na minha opinião, mas você pode dizer que o Cazaquistão ou a Geórgia é o quintal, o backyard, né, da Rússia, vamos dizer. Né? Então, nós somos o backyard. Então, quando nós começamos a nos levantar a cabeça, o Economist publica a capa, não aquela que todo mundo fala, que eu acho que é menos importante, que é do Cristo. A capa da América de cabeça para baixo, dizendo que não era mais quintal de ninguém. Eu acho que o sinal de alerta se acendeu lá nos Estados Unidos. E aqui não acendeu nenhum sinal de alerta, né? Aqui a gente subestimou Eu acho que a gente subestimou, né? Aí, o que a gente poderia ter feito para evitar isso, não sei, mas eu acho que isso, não sei. Aí é uma coisa complicada. Meu pai dizia, vocês estão cutucando a onça com vara curta. Mas eu acho que a resposta é não cutucar a onça, não é deixar de cutucar a onça, é você ter uma vara melhor, digamos assim, né? E trabalhar mais na sua defesa, trabalhar mais na educação das pessoas, elas entenderem o que significa, né? Que muita gente não entende, pensa que você vai, Lula tem mania de viajar, fazer países exóticos, esse Amorim. Chegaram a dizer, por causa da nossa política argentina, só falta ele dizer que o Maradona é melhor do que o Pelé. E nós nunca tivemos uma relação tão boa, tão próxima com a Argentina, que é absolutamente, vocês que estão no Rio Grande do Sul sabem, que é absolutamente fundamental para a integração na América do Sul. É isso. Você falou uma frase dizendo que eles estão fazendo no Brasil o que se faz numa guerra, sem disparar um tiro. Como é que é? Você falou uma frase dizendo o seguinte, que eles estão fazendo no Brasil o que se faz numa guerra, sem disparar um tiro. Eles quem? Estados Unidos. Mas eu acho que, digamos, os interesses... Eu não quero generalizar Estados Unidos, porque a gente, às vezes, também perde um pouco... Eu não gosto muito de falar o Império Americano, sabe? Não nego que haja um imperialismo, que há também de outros países, ele não é o único. Mas eu acho que aí é aquilo que digamos, se convencionou chamar, eles próprios, não fomos nós que inventamos nisso, são os críticos lá norte-americanos, foram críticos da Guerra do Vietnã, etc., que é o Estado profundo, ou o Estado oculto norte-americano. Aí eu ouvi outro dia uma comentarista de televisão dizendo que isso é uma bobagem, Estado oculto. Não, bobagem dela, mas acontece que não é porque a gente está falando do Estado oculto, ou Estado profundo, não quer dizer que exista uma entidade. Sim. É uma combinação de coisas que nem sempre... Há discordâncias entre eles, inclusive, mas eu acho que quando se trata de preservar o interesse estratégico norte-americano da forma como eles definiram, aí isso funciona. E um dos aspectos fundamentais da visão estratégica norte-americana, que vem de longe, né, é que a América é para os americanos, é a doutrina de Monroe. E nós estávamos, em várias maneiras, saindo como o Getúlio tentou sair de alguma maneira, e agora com mais possibilidade. Nós também estávamos tentando nos levantar fora dessa camisa de força. Então, eu acho que isso é muito difícil. Isso é um dilema que nós vamos continuar a ter durante todo o ano. Agora, a solução atual é a pior possível. Dizer, então, vamos aqui aceitar a dominação, vamos nos subordinar. Porque mesmo digamos assim, numa visão que já houve no passado, eu diria os governos mais neoliberais do Brasil, economicamente, que aceitassem, digamos, que o Brasil não podia desafiar a hegemonia norte-americana, eles foram um pouco mais decentes, né? O governo Fernando Henrique, por exemplo, eu fui embaixador na ONU, eu defendia muito foi muito crítico, melhor dizendo, das ações unilaterais dos Estados Unidos e não era repreendido por isso. Há uma historinha de que eu fui removido de lá para Genebra por causa disso, mas não sei se é verdade. Por causa do Iraque, que eu fui muito crítico da posição norte-americana. Isso era o governo Clinton ainda. Mas não, na realidade íamos, o Brasil votou bem, sempre esteve, nunca votou contra, mas sempre esteve de resoluções que eram unilaterais, etc., e que se abster lá tem um valor de voto negativo no Conselho. Então, isso que está acontecendo agora, essa subordinação explícita e total, nunca existiu.
subordinação que foi retratada aí logo pela Laerte, né, na charge que a gente apresentou aqui no início do programa, em que mostra o patriotismo de flancaria aí que é assumido pelo governo. Com o talento que a Laerte tem para resumir numa única imagem muitas coisas que nós falamos aqui hoje. É isso? Então, com isso, a gente se encaminha para o encerramento desse programa. Antes disso, gostaria de ter a mensagem aí do ministro aos internautas, depois de todo esse balanço, para onde vamos, ou enfim. Bom, sua mensagem. Eu quero dizer o seguinte, nós não falamos aqui muito do aspecto da democracia, falamos mais do aspecto da soberania. Eu quero dizer que as duas coisas são indissociáveis. A soberania hoje não é mais a soberania do século XVI, XVII, quando o conceito foi inicialmente desenvolvido, ligado à figura do soberano. Soberania hoje é uma soberania popular. Soberania popular implica democracia. E democracia hoje no Brasil tem um nome principal, Lula. Porque enquanto o presidente Lula estiver preso, não há democracia no Brasil. Então eu acho que o avanço principal que nós temos que fazer, inclusive para que esses temas e outros possam ser discutidos num clima de racionalidade, que foi o que sempre se procurou fazer no governo Lula, e em governos anteriores também, devo admitir, para que voltemos a um discurso racional e a um debate, a um diálogo no país, Lula livre. Lula livre. Com o que a gente se encaminha aqui para o encerramento do nosso programa, convidando você a se inscrever em nosso canal de vídeo, do Tutameia TV, a visitar o nosso site, que tem as reportagens, fotos, além das entrevistas, além de todos os links para todas as entrevistas que já fizemos, é o tutameia.jor.br. Eleonora. Muito obrigada, ministro, por essa conversa. A gente tinha 502 perguntas a mais, mas fica para uma próxima, aí já fica convidado para voltar será aqui. Sempre um prazer. A gente faz a longa-metragem ou série. Né? Aqui é longa a coisa. E muito obrigada, então, a todo mundo que nos acompanhou. E tchau, pessoal.